O texto que eu vou ler para pregar a palavra desta manhã é um texto que me aproxima muito da realidade dele, histórica, espiritual e até familiar. Alguns que me conhecem mais de perto, obviamente, sabem que o meu nome é Lázaro, que eu tinha uma irmã chamada Marta, essa já partiu para a glória, e tenho uma outra irmã chamada Maria. Meu pai, chamado Senhor Gumercindo, com a sua esposa, Maria também, eles eram membros da Igreja Batista lá de São Caetano do Sul, e quando eles foram casar, resolveram colocar o nome dos 3 filhos, Marta, Maria e Lázaro. Eu sou caçula deles, e eu vou usar o mesmo texto de uma família que tinha 3 irmãos chamados Marta, Maria e Lázaro. O texto é João capítulo 11. Esse capítulo 11, o capítulo 12, aliás, os evangelhos, 10, 11. Oh, que bom que você está aí, glória a Deus, pastorzão, glória a Deus. É que mudou o tecladista de repente, eu estava lá, tinha um, olhei para cá, tinha outro, eu pensei que, glória a Deus. Aqui tem fartura, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus aí? E a gente teve uma fartura no culto das 8 da palavra, né? Tremendo, pastor Beto trouxe uma palavra maravilhosa. Obrigado pela palavra pela manhã, viu, pastor Beto? Foi muito edificado para a gente aproveitar as oportunidades. Então voltemos aqui, capítulo 11. Eu quero ler com vocês o capítulo 11, versos 32 a seguir. Há uma repetição de uma fala aqui, de uma das irmãs desse trio fraterno, que é a Maria. Ela repete a mesma fala da sua irmã Marta. E é muito interessante esse ambiente, esse cenário. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Por favor, volta um pouquinho e dá uma olhada o que Marta ali falou para Jesus no mesmo capítulo 11. E aí você vai ver a partir do verso 18, quando Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, muito dentre os judeus tinha vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada lá em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma fala, a Marta falou uma coisa, e a Maria repetiu a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Antes de continuar a leitura do texto, só dá uma olhadinha aqui para mim. Me parece que, falando-se a mesma coisa ao reencontrarem Jesus, parece que elas conversaram a respeito disso. Marta e Maria estavam em casa chorando e talvez entre elas dissessem assim: puxa vida, ele não está aqui, se estivesse, ele não teria morrido. Elas estavam conversando acerca da ausência de Jesus. Às vezes a gente está vivendo esta mesma coisa, a sensação da ausência de Jesus, e a gente compartilha isso com pessoas próximas, as mesmas dores que a gente está sentindo. E quando a gente tem oportunidade para colocar para fora aquela dor, a gente expressa aquilo com o qual nós conversamos com quem da mesma dor sofria conosco. E aí a gente fala assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu quero começar profetizando sobre a sua vida. Jesus nunca se ausentou e nunca se ausentará das suas dores e das coisas pelas quais você possa estar passando. Mas a sensação fica.
A imaginação fica, o sentimento fica, parece que ele não estava lá, ou parece que ele não está aqui, parece que ele não está se importando, mas ele se importa. Diga para alguém que está do teu lado: Jesus se importa com a sua dor, Jesus se importa com suas lamentações, Jesus se importa com o seu choro. Deixa eu continuar, o texto diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim também os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. E aí então ele perguntou: onde sepultaram o meu amigo Lázaro? Onde ele está? Eles lhes responderam: Senhor, venha e veja onde ele está sepultado. O verso 35, que dizem que é o verso mais curto da Bíblia, está escrevendo essa frase, ou revelando esta cena: Jesus chorou. Jesus chorou. E o verso 36, eu encerro com essa leitura aqui, diz assim: então disseram os judeus, aqueles que acompanharam Maria, que Jesus viu chorar também. Então disseram esses judeus, que chorou com aquelas que estavam chorando, vendo que Jesus chorou, eles disseram: veja, ele o amava. Você pode, feche seus olhos, oremos. Pai, a tua palavra é poderosa, rica, tremenda, maravilhosa. Ela é como espada de dois gumes que penetra o mais profundo do nosso ser, separando juntas e medulas, faz separação entre carne, alma, espírito, corpo, alma e espírito, e nos dá a possibilidade de sermos exortados, consolados e edificados, para que possamos, ao sair daqui, entendermos que a tua palavra não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, toda e qualquer artimanha do inimigo de querer roubar a tua palavra está repreendido no nome de Jesus. Nós oramos como Paulo orou, que o Senhor leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Queremos falar desse Jesus que chora, desse Jesus que percebe a dor humana, desse Jesus que nos ama, desse Jesus que quer nos ajudar, desse Jesus que quer nos fortalecer, desse Jesus que quer nos dar a vitória, desse Jesus que é o nosso Salvador, desse Jesus que é o nosso Senhor, desse Jesus que nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sim, é desse Jesus que queremos aprender nesta manhã, que Ele seja o alfa e o ômega, do começo ao fim das nossas vidas nesta manhã, e ao sairmos por aquelas portas, eu te peço em nome desse Jesus, que nós saiamos fortalecidos, revigorados, restaurados, e qualquer que seja a circunstância ou a dor que assola a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, elas sejam agora estancadas com a palavra da esperança, com a palavra da vida, com a palavra da ressurreição, com a palavra do teu poder, porquanto a tua palavra, ela não volta vazia. Ajuda-nos a ministrar aquilo que está no teu coração, e ao falar, fale eu conforme o teu desejo e a tua vontade, no nome de Jesus, amém. Quantos oraram comigo? Dá um glória a Deus aí. Se você pode, dá uma olhada para o teu irmão e pergunta assim para ele: está chorando por quê? Sabe, todos nós temos um dia mau, todos nós temos dias aos quais a gente gostaria de não nos levantar da cama. A responsabilidade nos chama, o dever nos chama, as coisas que precisamos fazer nos chama, mas muitos de nós, talvez há pessoas aqui que vieram carregadas
nos seus sentimentos aqui para a igreja. E é bem verdade que as Escrituras vão nos afirmar que Jesus falou assim: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque é o contraponto da existência humana. Todo mundo um dia tem um dia mau. Todo mundo. O melhor pastor, o melhor pregador, o mais poderoso profeta, o mais hábil músico, o mais ungido cantor, todos nós, um dia vão ter um dia ruim, triste e difícil. Esse dia chegou para essa família, o dia do luto. Regina tem participado de uma coisa muito interessante, eu tenho aprendido com ela, porque a gente compartilha o que a gente vai falar, ministrar, para um ajudar o outro. Ela tem ministrado a algumas mulheres sobre a luta do luto. Todo luto é uma luta, é uma guerra. Essa família aqui está enfrentando a guerra do luto, a luta do luto. E a luta do luto, ela não passa somente pela guerra espiritual, pelo contrário, ela passa pela guerra emocional. E o luto não é só simplesmente alguém que morreu, é alguma coisa importante que morreu. Marta e Maria, bem como esses amigos próximos, estão enfrentando exatamente esta situação. E quando alguma situação configurada, tal qual como essa aqui acontece, todos nós somos pegos naquela atmosfera dos cultos de vitória, das palavras de vitória, das coisas que a gente aprende que o Senhor nos ajuda em todos os momentos. A gente se pega e se encontra fragilizado e impotente, porque na luta do luto a gente percebe que a gente não é nada. Se você for alguém que, principalmente pastores, né, que vão muito, por conta de uma igreja bem numerosa, a alguns sepultamentos, você vai perceber que é o ambiente mais difícil de ser enfrentado por alguns, porque quem está lá, já sem respirar, sem batimento cardíaco, sem vida, acabou para ele. Mas para aqueles que ficaram e veem aquele corpo inerte, morto, a vida tem que continuar sem aquele que lá está, mas morreu também alguma coisa assim. Eu me lembro que quando meu pai morreu, eu estava perto do caixão dele assim. Meu pai era um homem extremamente gracioso na oração. Meu pai orava cerca de 3, 4 horas por dia, e ele geralmente fazia isso de madrugada. E quando eu recebia ele em casa, eu ouvia acordar 3, 4 horas da manhã, e variadas vezes eu o ouvi orando desta maneira, lá no quarto. Ele não orava em silêncio, ele orava meio alto, ele dizia e pedia: Deus abençoe meus filhos, Deus abençoe minha casa, Deus abençoe minha família, Deus abençoe o ministério do Lázaro, Deus abençoe o ministério da Regina, variadas vezes. E quando eu estava do lado ali, do corpo dele, naquele caixão, na cidade de Praia Grande, lá no litoral, a minha irmã Marli, que é filha, o Marcelo, melhor dizendo, que é filho do segundo casamento dele lá, ele falou assim: quem é que vai substituir esse homem de oração? Aí uma nora dele lá do segundo casamento falou assim: eu vou me colocar no lugar dele na oração, porque ele não dá para substituir. Esses ambientes de dor, de perda, faz nos pensar que esse cenário aqui, olha, de Marta indo primeiro falar para ele: olha, se o senhor estivesse aqui, eu não estaria chorando como eu estou agora. Se o senhor estivesse aqui, essa dor não existiria. Se o senhor estivesse aqui, essa dor, eu não viveria ela. Se o senhor estivesse aqui, estas coisas poderiam ser evitadas. Aí no momento seguinte,
Marta volta para casa porque Maria lá estava e fala: olha, eu fui falar com ele antes dele entrar aqui na aldeia de Betânia, ele está fora e ele manda te chamar. E ela vai até lá e faz a mesma lamentação do choro da alma de alguém dizendo: se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria chorando agora. Se o Senhor estivesse aqui, a gente não estaria vivendo essa perda. Se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria vivendo esse drama terrível que eu estou vivendo agora na minha vida, porque se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não estava. Olha aí o que aconteceu. E Jesus, vendo esta cena, a Bíblia diz que ele viu-a chorar. E ele não viu somente Marta e Maria chorar, mas ele viu chorar aqueles que acompanhavam. Então ele fez a leitura, como se ele não pudesse ver, mas ele percebeu o dilema da alma humana quando enfrenta o inevitável, o incontrolável, o que não se dá para mudar. Porque quando chega a hora de alguém, ou chega aquilo que é inevitável, isso vai chegar para qualquer um de nós, aliás, para todos nós, e nós não controlamos isso, porque o dono da vida e da morte está, o dom da vida e da morte está nas mãos daquele que a deu, que é o próprio Deus. Quando essa cena está aqui, a Bíblia diz que Jesus se comoveu. Diga assim comigo: ele se comoveu. Gente, ele se sensibilizou. Aquilo começou a mexer com ele. E a Bíblia diz que ele se agitou no espírito. E eu comecei a pensar: por quê? Porque antes de vir aqui para o altar, eu perguntei assim para o pastor Reis: por que Jesus, na cena anterior, que quando eles estavam, ele e os discípulos, e o mensageiro chegou e disse: Lázaro está enfermo, e eles começaram a falar: bom, se o senhor voltar para lá, vão matar o senhor. E aí ele começa a razoar, tal. Aí ele falou: Lázaro dorme. Não, mas você está dormindo, está tudo bem, Jesus. Logo despertará do seu sono. Aí ele começou a querer: Lázaro morreu, eu tenho que ir lá para ressuscitá-lo. Ele não estava lá, porque ele estivesse lá, segundo Marta e Maria, isso não teria acontecido. Como ele não estava, morreu. Mas morto que estava, ele decidiu que iria até lá para ressuscitá-lo. E quando Jesus fala que vai fazer alguma coisa, ele fala que vai fazer, e o que ele for fazer vai acontecer. Aleluia. Então ele tinha convicção e certeza de que quando ele chegasse, iria acontecer o milagre da ressurreição. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ele sabia, ele era convicto. Só que quando ele chega, encontra Marta, encontra Maria, encontra os judeus chorosos. E a Bíblia diz que ele se agitou no espírito. A Bíblia diz que ele se comoveu no espírito. E o verso 35 está dizendo que Jesus chorou. Por que ele chora? Por que ele se comove? Por que ele se agita, sabendo que viria depois? Sabendo que a ressurreição era fato que aconteceria. Deixa eu te dizer algo, em nome de Jesus. Jesus já sabe o milagre que vai fazer na sua vida. Ele já sabe, é a segunda-feira, que é o dia 12 amanhã, que você vai ser abençoado, assim como já é abençoado hoje. Ele sabe o que você tem para enfrentar depois. Ele já tem a solução, ele já tem o escape, ele já tem o livramento, porque quando ele diz que vai fazer alguma coisa que ele disse que faria, vai acontecer. Mas a minha pergunta e a sua pergunta é: por que então ele chora por algo que está acontecendo e ele sabe que vai resolver? Por que ele está chorando? Por que ele está se comovendo? Se eu pudesse dar um título, um tema para essa mensagem, seria: Jesus, o Deus homem que é capaz de chorar. Ele se comove, ele se agita e ele chora, não porque ele é frágil, não porque ele é fraco,
não porque ele não sabe o que vai fazer, e não porque ele é impotente diante das mesmas impotências que nós sentimos quando a gente está diante de um luto, de uma situação tal qual como essa. E eu queria pontuar aqui quais foram as razões por que Jesus chorou. A primeira que a gente poderia pontuar, diga assim para o teu irmão que está ao teu lado: nós vamos aprender por que Jesus chorou. A primeira lição aqui que eu posso dividir com vocês é que Jesus chorou por ser humanizado na dor alheia. Ele chorou, apesar de ser Deus, ele chorou por ser humanizado na dor alheia. Só chora quem não tem medo de ser humano e de sentir a humanidade e a dor do outro. Olha que coisa interessante. Ele chorou não por conta da própria dor, ele chorou por conta da dor do outro. Por isso que ele ensinou no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Querido, deixa eu te dizer, em algum momento da sua vida, você vai chorar. Mas há uma boa notícia nas Sagradas Escrituras: há consolo para aqueles que pertencem a Jesus. Há consolo para aqueles que são seguidores de Jesus, porquanto o próprio chorou. Ele chorou vendo o lamento de Maria, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, isso não aconteceria. Ele chorou com o lamento de Maria, de Marta, dizendo a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ele chora porque os judeus choraram também por conta de uma perda. Deixa eu te dizer, Deus, Ele não se alegra com as suas perdas. Deus não se alegra com as suas dores. Deus não se alegra com as suas limitações, com as suas demandas difíceis. Pelo contrário, Ele se junta a você, Ele se agrega a você, Ele se apega a você. E se tiver que chorar, Ele vai chorar junto, mas Ele já sabe o milagre, o poder, a ressurreição, o livramento e o providenciamento que virá depois, porque apesar de tudo, Ele sendo Deus, Ele também é homem e Ele sabe sentir a sua dor. Ele sabe, Ele entende e Ele viveu isso. Primeira lição aqui, que Ele chorou por ser humanizado na dor alheia. Sabe, nós somos daqueles que creem na vitória. Quantos creem na vitória? Diga aleluia. Mas muitas vezes o que antecede a vitória do dia da ressurreição, há choro, há lamento, há dor. Mas mesmo que você chore, como eu disse e repito, há consolo para a sua dor. Porque nós servimos a um Deus que foi homem, um Deus homem. Um homem Deus. Os teólogos sempre brigam a respeito disso. Jesus era 100% homem ou 100% Deus? Os dois. Por quê? Porque só chora quem é humano. Só chora quem sente dor. Só chora quem vive a perda. A segunda lição aqui que eu aprendo, porque Jesus chorou. Ele chorou por ser aquele que se colocou no lugar do outro, sentiu a dor do outro e praticou, como mestre que era, uma coisa muito esquecida por muitos de nós, que se chama empatia, muito necessária nesses dias. Empatia é se colocar no lugar do outro.
É perguntar por que a pessoa está vivendo o que está vivendo, por que está sentindo o que está sentindo, por que está falando por que está falando, por que está se comportando como está se comportando, por que razão essa pessoa é desse jeito e, sendo desse jeito, por que ele está assim e o que eu posso fazer para ajudar aquilo que eu não gosto até mesmo de ver. Isso se chama empatia. E deixa eu dar um dado muito interessante aqui. A palavra de Deus vai nos pontuar que Jesus, ele, segundo os registros bíblicos do Novo Testamento, ele só chora 2 vezes. Só 2 vezes Jesus chorou. Uma é essa aqui, esse cenário. E a outra cena é quando ele está chegando em Jerusalém, que está registrado lá em Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. E ele está praticando exatamente esse segundo ponto que eu estou falando da empatia. O texto diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. E disse: Jerusalém, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio salvá-la. Essa foi a segunda oportunidade que a gente tem como registro nas Escrituras que Jesus chorou. Quando ele percebeu que Jerusalém não havia valorizado o tempo da visitação, e aí então ele chora, porque ele sabe o que iria acontecer, isso 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém e o templo seriam totalmente destruídos, e o é e está até hoje. E ele disse: vocês não reconheceram o tempo da visitação, e por conta disso, de estar longe da presença de Deus, eu choro pelo afastamento de vocês da presença do Pai Celestial. Essa foi a primeira vez, e ele chora aqui. Ele chora pelo dilema da que a gente percebe aqui, da falta de empatia, da falta da sensibilidade, da surdez espiritual. Ele chora, não por ser fraco, mas ele chora de quebrantamento e sensibilidade espiritual por ver a fraqueza que existe no outro. Ele chora quando eu não o reconheço. Ele chora quando eu me afasto dele. Ele chora e lamenta e se agita, diz as Escrituras, se comove, porque ele sabe que sem ele nós não podemos fazer nada. E ele chora com esse quebrantamento, porque ele sabe que se você sair da presença e eu sair da presença e nós nos afastarmos dele, nós seremos um prato cheio nas mãos de Satanás. Ele chora por conta de Marta e Maria, porque elas não conseguem enxergar aquilo que ele já havia pregado: eu sou a ressurreição e a vida, e ele precisava fazer para que eles pudessem crer. Mas a grande lição é que muitas vezes a gente não vai ver, mas nós vamos precisar crer, porque a fé não é ver, a fé é crer para depois ver. E quando a gente não vê, a gente chora, a gente se lamenta, a gente se degladia dentro do nosso próprio coração, e a gente não consegue entender
Porque não aconteceu do jeito que a gente queria, do jeito que a gente desejava, e a gente fica repetindo diversas vezes. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor me amasse de verdade, eu não estaria passando por isso. Se o Senhor de fato e de verdade amasse a igreja, amasse a minha vida, amasse a minha família, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nessa luta? Ei, deixa eu te dizer, não foi Deus que permitiu somente, é Deus te treinando para você ver o poder da ressurreição, para você ver o poder que há no nome dele, quando você precisar de um milagre, para você se fortalecer, e quando o diabo se levantar contra a sua vida, você vai levantar a sua mão, e no poderoso nome de Jesus, fortalecido como estará o nome de Jesus na tua boca e no teu coração, vai afastar as astutas ciladas de Satanás. Ele não chorou por ser fraco, ele chorou por ver a fraqueza do outro. Eu me horrorizo quando eu vejo que a gente às vezes se alegra na fraqueza do outro. Quando Jesus está me ensinando a lamentar que o outro não está conseguindo. A Bíblia que eu estou lendo, ela está me ensinando que eu não devo festejar quando o outro cai. O texto que eu estou lendo, Jesus está me ensinando, eles não conseguem acreditar ainda, e tem muita gente que não consegue acreditar ainda do jeito que você já acredita, e se eles não acreditam do jeito que você está acreditando, seja você o forte para fortalecer aquele que está enfraquecido. Ele chora porque o outro é fraco, e a gente se alegra quando a gente muitas vezes vê que o outro fraquejou. A gente bate palma. A gente é capaz até de dizer, bem feito. Alguns mais ousados dizem assim, eu avisei. E uns mais presunçosos ainda são capazes de dizer, eu já sabia. Estava marcado. Mas o meu Jesus... E o seu Jesus, ele não se alegra com a dor do outro. Ele chora junto. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ele chora junto com você. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Diga assim comigo, isso é evangelho. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Alguém pode dar um glória a Deus aí, por favor? E alguém pode saudar o Senhor dando uma glória, um glória a Deus e uma salva de palmas? Aleluia. Eu estou terminando. Como eu disse inicialmente, eu tenho muitas vezes sendo chamado por Deus. As Escrituras, ela tem um monte de coisa boa para se pregar, para se meditar e para se aprender. Muitas. Eu não sei se é por conta da similaridade dos nomes, mas eu tenho sido muitas vezes chamado, pastor Silvio, a esses textos. E é interessante que você conhece o final dessa história. Você conhece o final, porque depois que Jesus chorou, perguntou onde ele estava sepultado, levaram ele até o local, ele está diante do túmulo, e ele faz uma oração. Ele diz assim, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. O verso 42 ele diz, aliás, eu gosto desse aliás. Ele diz assim, aliás, Senhor, eu sabia que sempre me ouves.
Senhor, obrigado porque o Senhor me ouve. Mas, aliás, deixa eu corrigir a minha oração anterior. A verdade, eu sempre soube que o Senhor me ouve. Eu sempre soube. Eu sempre soube, mas eu choro. Eu me emociono com o dilema desse povo com o qual eu vim para morrer e resgatar. E ele continua orando dizendo: mas eu falei assim, por causa dessa multidão presente. Ele está falando, eles estão chorando. Eles estão feridos. Eles estão lamentando perdas. Mas eu continuo orando para que eles creiam que tu me enviaste. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas eu falei assim por causa dessa multidão presente. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Jesus continua orando a mesma oração. Senhor, obrigado porque o Senhor me ouve, sempre me ouve, por causa da multidão presente na Avenida do Ipiranga 447, no culto das 10 da manhã. E a gente lá chorando, a gente lá que está lamentando as suas perdas, a gente lá que estão com problemas enormes. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. E eu creio, olha o que ele diz, e eu faço esta oração para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz. O grito que ecoou na eternidade. Foi o nome mais lindo que Jesus colocou na sua boca. E me desculpem todos os outros nomes. Ele não gritou nenhum outro nome além de Lázaro! Sai para fora. Mas como Deus não faz acepção de pessoas, você pode colocar o seu nome aí. E dizer assim: Silvio! Sai para fora. Eliander! Sai para fora. Cibele! Vem para cá. Aleluia! Alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? A graça, o poder e a unção de Deus? Desses Deus que chorou, desse Salvador lindo, maravilhoso que chorou. E ora pedindo: Deus, mostra para eles o motivo pelo qual o Senhor me enviou. O Deus que chora não se escondeu atrás de um medo de se emocionar, porque ele sabia o que ia fazer. E você sabe o final dessa história, que Lázaro saiu do lugar da onde estava. E o dia que tinha amanhecido cheio de dores, o dia que tinha amanhecido cheio de choro, é findado por conta de um Deus que chorou, mas que em si mesmo tem o poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder de estancar o choro. E ele está dizendo: nos últimos dias, que mesmo você que está chorando, tem um escape, tem uma bênção. Eu quero terminar com o texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 13 a 17, para a gente orar e cear. Um texto revelador que diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E da onde vieram? Respondi-lhe:
Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, escute o que eu vou te dizer, escute, abra os seus ouvidos para esse último trecho das Escrituras em Apocalipse. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e dirá: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus, escute, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É verdade, Lázaro foi ressuscitado, mas morreria de novo um outro momento. Marta morreu, Maria morreu, mas eles experimentaram a alegria no meio da dor, o milagre no meio do caos, a ressurreição no meio da morte. Eu não sei como é que está a sua jornada de vida, e você pode falar assim: pastor, eu não sou de chorar. Pastor, eu não choro. Ótimo, bom para você. Ajude os que choram. Bom para você que é fortão. Bom para você que é crentão. Bom para você que não sente as dores da vida. Bom para você. Bom pra caramba. Só que eu não acredito. Porque se o meu Cristo chorou, eu posso chorar também. Porque eu sei que eu vou ser consolada. E um dia isso tudo aqui vai passar, gente. Um dia não vai ter mais nome de igreja, não vai ter lugar para ter igreja, porque nós estaremos com Ele para todos sempre. E Ele está dizendo: eis que venho sem demora. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Amém?